Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quantos irmãos estavam aqui hoje pela manhã? Levanta a sua mão. Amém. O que vocês aprenderam da palavra de Deus hoje, nessa manhã, com base nesse capítulo 1 de Lucas? Mas está muito fraquinho, não estou ouvindo nada. Nós aprendemos basicamente que ninguém pode viver a vontade de Deus por sua própria força. Ninguém pode, nenhum ser humano pode, preste atenção, viver de um modo completamente agradável a Deus se não for ajudado e fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Esse primeiro capítulo de Lucas, ele está aqui mostrando a maior ação de Deus na história e a forma como Deus usa homens e mulheres para cumprir o seu propósito, para levar a cabo aquilo que Ele planejou. Nós somos instrumentos de Deus, mas nada do que nós fazemos pode ser feito pela nossa força. Nós só podemos realizar a obra de Deus, coisas para Deus, fazer a vontade de Deus, andar de modo agradável a Deus, quando nós somos conduzidos, instruídos, fortalecidos e guiados pelo Espírito Santo. Talvez a maior abominação a Deus, e o que mais desagrada a Deus, é quando o ser humano não reconhece que necessita desesperadamente de Deus para poder viver a sua vontade. A arrogância, a carnalidade, disfarçada muitas vezes em espiritualidade, nos leva a querermos viver a vontade de Deus pela nossa própria força. E isso é extremamente desagradável a Deus. Aqui nós temos, nesse primeiro capítulo, a história de algumas pessoas. As primeiras pessoas que são mencionadas aqui é um casal de pessoas já de idade avançada. Já não eram mais jovens, já estavam no linguajar nosso, de meio-dia para tarde, com a grande frustração dentro do coração, porque não podiam ter filhos, e ter filhos naqueles dias era sinônimo da graça de Deus, da bênção de Deus e do favor de Deus. E Zacarias e Isabel não haviam recebido essa bênção de Deus. As esperanças já estavam praticamente amortecidas por causa de um ventre já envelhecido. Uma mulher que certamente pela idade já havia cessado a regra e o ciclo menstrual das mulheres. E a oração que Zacarias fazia constantemente a Deus era pedindo a Deus que lhe desse um filho. E o tempo passou, e a bênção não veio. A oração até então não havia sido respondida. Isabel ficava como que escondida na sua casa, envergonhada daquilo que os vizinhos, as vizinhas e as pessoas dela falavam. Mas chega o dia deles irem para Jerusalém, para ir ao templo, para adorar, e por sorte, era uma quantidade muito grande de sacerdotes, então era por turno e por sorteio, por sorte. Naquele ano, naquele dia, a sorte recai sobre Zacarias para que ele entre no templo, no altar, na presença de Deus e ofereça o incenso ao Senhor. E Zacarias entra no templo. E quando ele entra no templo para fazer aquele sacrifício de ação de graças a Deus, ele é surpreendido por uma presença angelical, poderosa e sobrenatural, nada mais, nada menos do que o anjo que assiste diante de Deus, mensageiro de Deus, Gabriel, estava ali naquele lugar. E aquele anjo abre a sua boca e fala em hebraico, aramaico, de modo
compreensível para Zacarias. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Nós falamos aqui de manhã que o anjo não diz as tuas orações, mas ele diz a tua oração. A oração incessante dos dois, ou de Zacarias, na presença de Deus era: eu não tenho filhos e eu preciso de um filho, Senhor. A tua oração foi respondida, Zacarias. Deus ouviu a tua oração e, na soberania dele, resolveu responder-te favoravelmente. Isabel vai conceber e você vai ter um filho. Zacarias, como qualquer um de nós, já cansado da expectativa, abandonado o sonho de embalar nos braços um filho, comete um erro tão peculiar a todos nós humanos, de incredulidade. Como é que isso pode acontecer? Eu já estou velho. Minha senhora também já está velha. E o anjo diz: Zacarias, você é um sacerdote, um homem de Deus que assiste diante de Deus. Deus me envia para dizer isso. E você duvida no seu coração? Essas coisas me encantam profundamente na Bíblia. Eu posso dizer, e Deus é minha testemunha, eu sou apaixonado pela Bíblia. Sou apaixonado pela palavra de Deus. Não a leio com um mero desejo intelectual, mas a leio para alimentar o meu coração e a minha alma. Tem coisa mais bonita do que isso? Um rasgo dos céus, uma ação sobrenatural para diante de um homem que é um ser humano como eu, como você, que não tem nada de especial, muito pelo contrário, a fachada é de sacerdote, a fachada é de um homem idoso e sábio, mas por dentro a fachada é tão humana como a interioridade de qualquer ser humano. Ele duvida que aquilo pudesse acontecer. Para você não duvidar e ter certeza que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas, você vai ficar mudo. E ele fica mudo até o dia do menino nascer. Por outro lado, nós vimos que Maria faz exatamente a mesma pergunta para o anjo. É o mesmo anjo, Gabriel, que aparece para Maria e diz: bem-aventurada do Senhor, você vai conceber e vai dar à luz a um filho que se chamará Jesus. Aí Maria pergunta: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. O anjo não tem paciência com Zacarias, mas tem muita paciência com Maria. E eu dizia aqui hoje que parece que os anjos não têm muita paciência com crente velho. E tem muita paciência com crente novo. Deus está rasgando a história. Deus está intervindo na história. O Deus criador dos céus e da terra está levando a cabo, de modo concreto e palpável, naquele tempo, naquela época, naqueles dias, um plano que ele havia feito, uma promessa que ele havia feito há milhares de anos atrás. Era uma promessa antiga, era uma promessa dos primeiros dias do ser humano sobre a face da terra. É uma promessa de redenção e de resgate que Deus faz no dia em que o ser humano vira as costas para Deus. E Deus sabe que se o deixasse entregue à sua própria sorte, esse homem se perderia para sempre, para todo sempre. Então Deus faz-lhe uma promessa.
aos nossos primeiros pais, ainda no jardim do Éden, quando deliberadamente viram as costas para Deus. Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, diz: vai nascer um que descenderá da mulher. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. O grande dragão, o antigo dragão, antiga serpente, Satanás, diabo, esse descendente nascido da mulher, vai esmagar a cabeça dessa serpente. A cabeça da serpente foi esmagada, irmãos. A cabeça da serpente foi esmagada pelo Senhor Jesus. Chega o dia e a hora, no tempo de Deus, no relógio de Deus, no cronômetro de Deus, Deus diz: é agora. Gabriel, vai lá, visita esse povo, diz para eles que chegou a hora, chegou o momento, glória a Deus. Vai e diga para Zacarias que ele vai ter um filho, esse menino vai se chamar João, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e ele vai aplanar o caminho do Senhor. Ele vai aplanar o caminho do Cristo de Deus, do Messias de Deus, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E vai lá e diga para essa jovem, para Maria, uma menina tão inexperiente da vida, que ainda não tinha conhecido homem algum, cheia de sonhos próprios, pessoais, e de repente ela é envolvida numa macro história, numa meta história, numa história cósmica de milhares de anos. E Deus, através do anjo, diz para ela: Maria, descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e você vai conceber do Espírito Santo de Deus, e você vai dar à luz um filho, e ele vai se chamar Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é que gera Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. Quem é que nos faz nascer de novo? Quem é que nos faz nascer segundo Deus, segundo a vontade de Deus, para sermos irmãos de Jesus Cristo? O Espírito Santo. É um milagre, irmãos. É um milagre que o Espírito Santo de Deus opera na vida de homens e mulheres quando esses ouvem a respeito de Jesus e nele creem. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós nos entregamos à vontade de Deus, abrimos mão da nossa vontade, nos rendemos à vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós como veio sobre Maria e gesta em nós um novo homem, e nós nos transformamos em nova criatura. Glória a Deus. Você nasceu de novo? Você passou por essa experiência de ter nascido de novo? Isso é um milagre, é sobrenatural. Assim como é um milagre uma virgem conceber, assim como é um milagre uma moça perguntar: como é que eu vou engravidar? Eu nunca estive com um homem. Você vai se engravidar porque a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo, vai te envolver. Quando o Espírito Santo nos envolve, nós somos então gestados de novo, nascemos de novo, recebemos um novo coração, uma nova mente, um novo sentimento, um novo rumo, uma nova direção é dada para a nossa vida. É um milagre, é sobrenatural, é Deus que faz isso. Aí nós passamos a nos importar com Deus, com a vontade de Deus e com o querer de Deus. Se você não tem fome da vontade de Deus,
se você não tem sede das coisas de Deus, se você não anseia pela vontade de Deus, se você não esmurra o seu corpo, a sua própria vontade, por causa da vontade de Deus, é um grande sinal de que você não nasceu de novo. Às vezes a gente fala isso, a pessoa fica em dúvida, será que eu nasci de novo? Será que não? Se você não tem fome de Deus, da vontade de Deus, se a sua alma não geme por Deus como a corça que está no deserto, é possível que você não tenha nascido de novo. Porque esse primeiro nascimento que nós temos é o nascimento da vontade do papai e da mamãe, é a vontade da carne e do sangue, mas esse novo nascimento é nascer de Deus, da vontade de Deus e para a vontade de Deus. A grande marca de quem nasceu de novo é que ele sente fome de Deus, ele sente fome da vontade de Deus, ele anseia por Deus, assim como a corça suspira pelas correntes d'água. A figura que Davi usa é a de uma corça no deserto, sequidão completa e absoluta. E dizem os comentaristas que naquela sequidão, e ela sabendo que está prestes a morrer, ela levanta as suas narinas para o alto e começa a sorver o ar para ver e perceber de onde é que vem um pouquinho de umidade para ela poder se guiar até as fontes d'água. Quem não vive com o nariz levantado, buscando, sorvendo essa umidade, desejando, ansiando pela fonte que é a vontade de Deus, certamente não nasceu de novo. Ou se nasceu de novo, vive uma vida tão terrena e tão comum que parece mais com o velho homem do que com o novo homem. Nascer de Deus, para a glória de Deus, porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, nascer de novo é nascer de Deus, é ser gestado por Deus, é receber a natureza de Deus, é não ter mais prazer e alegria no pecado, mas ter agora prazer em Deus, nas coisas de Deus e na vontade de Deus. Olha, Maria, você vai conceber e vai dar à luz um filho. E ele vai chamar-se Jesus, porque ele vai salvar o seu povo, vai salvar a humanidade dos seus pecados. A desgraça do ser humano é a sua separação de Deus. A morte do ser humano é viver longe de Deus. E o pecado nos separa de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. O pecado, ele ofende a Deus. Eu fico olhando aquela lista de Paulo em Romanos capítulo 8, ele diz, olha, nem morte, nem principado, nem potestade, nem espada, nem fome, nem nudez, nada. Mas só tem uma coisa que eu não falo ali, porque essa coisa nos separa, é o pecado. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Jesus então veio, se fez pecado, morreu a nossa morte para nos reconciliar com Deus e para fazer face à justiça, à espada da lei que pesava sobre nós, nos condenando. Jesus tomou sobre si essa condenação. E Maria se encanta de poder fazer parte desse plano de Deus. E ela diz, eis aqui a tua serva, Senhor, faça-se a tua vontade. E depois Maria vai visitar Isabel, aí no versículo 46, comece a ler comigo, Lucas 1, a partir do versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. O plano de Deus prometido desde o Jardim do Éden está recebendo a sua concretização, e Deus conta com um casal de velhos para
dar João Batista, que seria o profeta, que viria adiante como voz que clamava no deserto, e o plano de Deus conta com essa jovem, com essa menina, Maria, para que ela seja um instrumento que vai trazer a luz ao mundo salvador. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valoroso, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O Senhor contemplou na humildade da sua serva. Deus não vai nos palácios buscar uma jovem para que ela conceba do Espírito Santo. Mas Deus vai na região mais simples, mais pobre da Judéia, da Palestina, que é a Galileia, e ali na Galileia ele encontra essa jovem. E ela diz: Deus contemplou-me na minha humildade. Sabia que a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas derrama e dispensa graça aos humildes? Toda altivez e toda soberba enseja, ou como que chama, a rejeição de Deus. Deus resiste aos soberbos. E Maria está dizendo: Deus contemplou na humildade da sua serva. Deus derrama a sua graça sobre uma moça humilde. E aqui eu queria falar um pouquinho do que nós costumamos chamar do paradoxo da bênção. Maria está radiante. Maria está super feliz. Por que ela está radiante? Porque ela está recebendo uma bênção extraordinária da parte de Deus. Ela está sendo contemplada por Deus. Deus a enxergou no meio de milhares e milhares e talvez milhões de moças. Deus a enxergou. Deus a enxergou, Deus a distinguiu, contemplou-a, derramou sobre ela a sua bênção, encheu o coração dela de alegria. Toda essa passagem é um cântico chamado de Magnificar. Existe uma composição de Bach sobre Magnificar que é lindíssima, é extraordinária. Eu ficaria horas e horas de olhos fechados ouvindo aquela orquestra tocando a beleza desse Magnificar. Engrandecido, grandioso é o Senhor por todo o bem, por toda a bênção que Ele tem feito. A ela foi outorgado o privilégio de ser a mãe do Filho de Deus. Isso enche o coração de alegria. Mas essa mesma bênção que traz tanta alegria é uma espada que vai também lhe traspassar o coração. Porque esse filho que ela gera, ela vai vê-lo pendurado numa cruz. A bênção de Deus, irmãos, ou ser escolhido por Deus, quase sempre significa ao mesmo tempo uma coroa de alegria e às vezes uma cruz de tristeza. A verdade crua é que Deus não escolhe uma pessoa para sua tranquilidade e comodidade.
Deus não chama ninguém para tranquilidade e para comodidade. Deus não abençoa ninguém para ficar aí deitado, sentado, calmo e tranquilo, como se a bênção de Deus fosse a pessoa, o centro da bênção de Deus. Não é. Maria é abençoada para abençoar. Maria é visitada por Deus para se transformar num canal de bênção, segundo ela, para todas as gerações. A bênção de Deus nos alcança para que sejamos abençoadores. E nessa perspectiva de sermos abençoados, muitas vezes nos colocamos como centro. Deus não dispensa a bênção dele simplesmente na perspectiva de nos alegrar, na perspectiva de nos tranquilizar e de nos dar calma, comodidade, uma vida pacífica e tranquila. Jesus disse: eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer uma espada. A bênção de Deus, as pessoas que Deus escolhe, não é para tranquilidade e comodidade, e nem para uma alegria egoísta, mas geralmente para uma grande tarefa que exigirá tudo que sua cabeça, coração e mãos possam dar. Nós somos mestres em oferecer compartimentos da nossa vida para Deus. Às vezes oferecemos o nosso dinheiro, aleluia, glória a Deus. Às vezes oferecemos o nosso intelecto, às vezes oferecemos os nossos talentos de tocar e cantar. Às vezes oferecemos a nossa voz como pregador. Mas, na verdade, Deus quer a nossa cabeça, coração e mãos e tudo que nós possamos oferecer como uma dádiva única e integral para Deus. Um cristão antigo na Espanha, orando pelo seu povo, ele disse: Deus lhes negue a paz e lhes dê a sua glória. Um grande pregador moderno disse: Jesus Cristo não veio para tornar a vida mais fácil, e sim para tornar os homens maiores. É o paradoxo da bênção que confere a uma pessoa, em um mesmo momento, alegria maior e também uma grande responsabilidade diante de Deus. Quanto mais entendemos a nossa vocação, quanto mais entendemos a grandiosidade daquilo que Deus dispensou a nosso favor, e é grandioso, é extraordinário, como Maria está entendendo, mas também nós entendemos que tudo isso que recebemos foi para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos chamou para a sua glória. Deus tem nos abençoado para a sua glória. E nós poderíamos pensar: oh, mas Deus não é tão egoísta de pensar assim? Não, irmãos. É que Deus sabe que o que existe de melhor para nós, para a vida humana, é viver plenamente e completamente para Ele. Maria entendeu isso. Promessa de Deus há milhares de anos, chamado de Deus, vocação de Deus. Maria, você é a moça, a mulher que vai dar à luz ao Filho de Deus, Jesus, que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Contemplada, abençoada, mas ao mesmo tempo essa grande bênção, essa grande alegria vai lhe trazer muitas dores. Vai lhe trazer muitas dores por ver o seu filho vivendo o que viveu, passando o que passou,
mas vivendo o que viveu, passando o que passou para a glória de Deus. Eu volto a repetir, irmãos, o chamado de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre nós, geralmente não nos tem como fim último dessa graça dispensada. Maria foi contemplada, foi agraciada, mas ela não era o fim último. Ela era canal e instrumento daquilo que Deus haveria de fazer. Amém? Paradoxo da bênção. Às vezes a bênção carrega em si essa dimensão paradoxal. Muitas vezes não recebemos mais de Deus, não nos entregamos mais, e não percebemos mais, e não fluímos mais da graça de Deus, porque pensamos nela como se nós fôssemos o centro ou fim último de todas as coisas que Deus faz a nosso favor. Custei aprender isso. Não posso dizer que aprendi por todo. Mas desde que me converti, Deus me dispensou graça para poder entender a sua palavra. Não posso negar isso. Deus iluminou meu entendimento. O Espírito Santo iluminou a minha compreensão. Eu sei que foi Deus. Não digo com orgulho, porque insurgiria contra Deus e contra o que eu estou falando. Mas quando Deus começou a iluminar o meu entendimento, a me dar compreensão, eu achava que aquilo era para mim. Que Deus queria me fazer sábio. E pensa numa pessoa arrogante, chata, enjoada, que gostava da controvérsia, que gostava do debate. A minha alegria era achar um debate para poder provar que eu sabia da Bíblia, que eu compreendia, e poder empurrar goela abaixo do outro aquilo que eu havia aprendido. Até que depois de muitos puxões de orelha, muitas porradas no meio da orelha para poder aprender, eu comecei a entender. Tudo o que eu tenho foi recebido. Tudo que nós temos nos foi dado. Tudo que nos foi dado da parte de Deus, Deus não está nos visando como fim último dessa contemplação e dessa bênção. Tudo que Deus nos dá é na perspectiva de que sejamos canais de bênção e de edificação de outras pessoas. A maior alegria é podermos encarnar aquilo que Jesus encarnou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós vivenciamos a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus nessa perspectiva de abençoar, de edificar, de fazer com que o outro seja grande no Senhor, nós estamos nos parecendo com Jesus. Por isso, muitas vezes, sofremos. Muitas vezes padecemos perseguições e dores. Mas não há alegria maior do que ser contemplado, do que ser agraciado por Deus. E entender que essa contemplação, essa bênção, essa graça pode nos trazer dores, mas para a glória de Deus eu vou vivenciar da forma como Deus espera que eu vivencie. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Bem-aventurada Maria, você foi contemplada pelo Senhor. E ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece. Eu me sinto abençoada, eu me sinto distinguida pelo Senhor. Mas vai ser traspassada por dores. É um paradoxo. Estamos no mundo, um mundo que jaz no maligno. Estamos num mundo que odeia Deus, sabia disso? O mundo odeia Deus, o mundo odeia Jesus. Jesus diz que o mundo ama as trevas. Esse mundo que nós vivemos, ele ama as trevas, ele ama o pecado, ele ama a injustiça.
Ele ama a iniquidade. Mas porque somos de Jesus, fomos contemplados por Deus, vivemos na luz de Deus, na verdade de Deus, na justiça de Deus, abrimos a nossa boca para abençoar, nunca para amaldiçoar. Abrimos a nossa boca para bendizer aqueles que nos perseguem. Abrimos a nossa boca, estendemos as nossas mãos para abençoar aqueles que nos querem mal. Por isso, mais o mundo nos odeia, mais o mundo quer nos ver de cabeça para baixo, se possível, crucificado como Jesus. Mas nós temos a convicção plena de que fomos contemplados por Deus, de que fomos agraciados por Deus. Muitos questionaram Maria: como é que você não se casou, não desposada, como é que você aparece grávida? Foi o Senhor, foi o Espírito Santo, foi a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, cumpra a sua vontade na vida da tua serva. E a minha alma engrandece ao Senhor, pelo privilégio que eu tenho de servi-lo. A minha alma engrandece ao Senhor, porque no meio de milhares a graça de Deus me contemplou, o favor de Deus me contemplou. Dói, machuca, mas a graça e a alegria vindos da parte de Deus é muito maior do que qualquer dor e do que qualquer sofrimento. Amém? Curva a sua cabeça. Eu gostaria muito que você pudesse dizer, como disse Maria: eu fui contemplado, eu fui contemplada pelo Senhor. A graça do Senhor me é suficiente. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento.